E no meu caderno eu escrevi, quero ser reconhecida, eu quero ter cliente. Eu sempre digo que o sucesso ele vai deixando rastro pelo caminho. Todo grande líder, ele precisa exercer a humildade. Eu falei, não, vou aprender a viver com menos. Como foi fazer cortes para viver com menos? Eu quitei meu cartão de crédito e agora eu só vou comprar se eu tiver dinheiro. Caso contrário, eu não vou comprar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod, o podcast que conecta fé, empreendedorismo e também transformação. E aqui estão seus hosts, Patrícia e Taylor Mardegan. Nós estamos aqui hoje com uma convidada sensacional, com uma história de vida incrível e eu não vejo a hora de vocês conhecerem cada detalhezinho dessa história. E quem é essa pessoa? Nada mais, nada menos que Claudiane Cantuária. Ela é empresária, ela é nail designer, será que eu falei certo? É isso mesmo, né? E também... Olha que interessante, ela é educadora, ela começou a fazer um trabalho de ensinar aquilo que ela faz. Isso é muito legal, né, Paty? Discipulado, né? Sim. Seja muito bem-vinda, Claudiane. Muito obrigado. É um prazer ter recebido esse convite, estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Sem Ele, né? Isso nada seria possível. E é isso, eu espero que o que a gente vai falar aqui hoje possa mudar a vida de alguém. Mas não tenha dúvida que vai mudar, né, Paty? Com certeza. Inclusive, você precisa saber que aqui nesse podcast nós fazemos questão de trazer pessoas que realmente empreendem. É verdade. São empreendedores de verdade, com história, com paixão, com fé. Então, quando a gente trouxer alguém aqui no nosso estúdio, que é na nossa casa, né, Taylor? Aqui na nossa casa. É alguém que realmente a gente entende que tem algo a te oferecer. Uma lição de vida para você tirar como referência, para de repente você dar aí o seu próximo passo. Eu achei que você ia falar assim, inclusive a Claudiane cuida das minhas unhas. Né? Inclusive a Claudiane é quem cuida das minhas unhas já há alguns anos, né? Então é uma pessoa que tem um trabalho de excelência, que a gente vê crescendo. Cada vez que eu vou lá, todo mês eu vou lá, então cada vez que eu chego tem uma coisa nova, tem uma mudança, uma melhoria. Então eu admiro muito, principalmente porque eu sei que empreender não é fácil, né, Claudiane? Sim. Não é fácil, a gente sabe. A gente vive isso na pele e todos os dias. Inclusive, eu falei com o Taylor hoje. Taylor, hoje eu tô indo embora, mas olha, que dia difícil, que dia pesado, né? E aí cheguei aqui, só fiz uma make e estamos aqui de volta. Mas a gente faz isso com paixão, com entrega, porque não é sobre o trabalho em si, não é sobre o fardo, o peso, mas é sobre o propósito que a gente tem. Uhum. E é tão interessante isso que eu lembro, Claudiane, que você sabe que eu te conheci primeiro de todo mundo, né? Sim. Eu lembro que eu estava com a unha encravada, falei, gente do céu, eu estava lá na casa da tia Sônia Titolim, que a empresa dela é da frente, né? Daí eu falei, tia, isso aqui é o quê? Eu falei assim, não, eles fazem unha, tá? Você já foi lá? Nunca fui. Eu falei, tia, mas você mora em frente, né? Eu falei, não, eu vou lá. E daí você me atendeu, lembra disso? Foi. Né? E Sim. quando nós conversamos e ela contou um pouco, você contou um pouco da sua história, eu falei, gente, eu já tinha no coração a gente ter um podcast, né? Falei assim, o dia que tiver um podcast, eu vou convidar essa menina. Olha aí, Maravilha. Legal, né? se tornou realidade. Exato. E daí eu queria saber de você, Clau. Conta pra gente um pouquinho de quem é a Claudiane Cantuária. Claudiane Cantuária, filha amada de Deus. É uma menina muito sonhadora, trabalhadora. Sou uma pessoa muito fiel a Deus, que acreditou que era possível. Essa é quem eu sou. Tenho 28 anos, Novinha, empreendo. né? Bebezinha. Um bebê, Patrícia. Sim. E faz quantos anos que você empreende? Conta pra gente. Começou como uma renda extra em 2019, mas virou empresa mesmo em 2020, Em plena pandemia? em plena pandemia. Não, eu quero ouvir essa história com detalhes, gente. Eu quero entender, porque eu sei, lógico, né? Porque eu estou com ela ali há algum tempo. Eu sei que ela não começou a vida empreendendo. Ela estava trabalhando em algum lugar, era Sim. CLT. Sim. E em algum momento essa chave virou. Eu quero que você compartilhe com a gente, Cláudia, em que momento para você essa chave virou. Como falei aqui pra vocês inicialmente, sempre fui uma menina que sonhou muito, né? Sempre cuidei da minha saúde mental, sempre fiz terapia. E na terapia eu aprendi a fazer o caderno dos sonhos. Então eu cursei um curso técnico em biotecnologia e meu objetivo era trabalhar na indústria de alimentos e bebidas. Olha que O legal. mais próximo da minha cidade era a empresa Aurora, então eu tracei um plano
para começar a trabalhar lá e alcançar o nível que eu gostaria, que era ser auxiliar de médico veterinário, trabalhar no serviço de inspeção federal de uma empresa alimentícia. Então, comecei no chão de fábrica, trabalhando na produção, e depois fui passando por recrutamentos internos até chegar ao meu objetivo. E chegou? Cheguei. Uau. Cheguei ao meu objetivo. Trabalhei lá na empresa 4 anos e 10 meses. E para muitas pessoas foram rápido, né? Mas eu lembro que não fazia horário de pausa, sempre fui uma pessoa muito curiosa, fazia além do que era pedido para eu fazer, né? Então eu acho que às vezes as pessoas acham que não, mas tem alguém te olhando. Olha que coisa interessante. Eu sempre digo que o sucesso ele vai deixando rastro pelo caminho, né? Que a gente vai passando. Porque isso que você colocou é muito real. Hoje em dia a gente percebe que os jovens, eles falam assim, eu vou fazer o que me mandarem. Né? E não vão além. Sim. Mas você já tinha colocado no seu coração que você ia dar o seu 110% do seu 50%, né? Sim. Muito e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive, Claudiane, lá na nossa empresa. Eu sempre fico observando como é a conduta das pessoas, mesmo quando eu não estou. Sim. Então, todo o espaço lá tem câmeras. Então, muitas vezes, quando eu posso, eu estou olhando, porque, assim, é interessante saber se o time que a gente tem se comporta de um jeito quando a gente está, se comporta de outro quando a gente não está. E o interessante é que, geralmente, essas pessoas que são curiosas, são comprometidas, chegaram ali com um objetivo específico, são aquelas que realmente evoluem, se envolvem, se comprometem com o resultado, acabam entregando mais do que aquilo pelo qual foi contratado para fazer, e por essa razão são as que vão subindo, né, no nível de importância e relevância dentro da empresa. Sim. Então, hoje, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Patrícia, como que faz para trabalhar lá na Promove? Né? Como que eu trabalho lá? Às vezes até nos eventos que a gente vai, né? Que são, né? Às vezes é outro estado, outra cidade. E eu digo assim, olha, para entrar no time da Promove, tem que dar uma sofridinha, viu? Porque não é fácil. Porque aquele time que está lá é um time que entrega. De alta performance. Então, quem chega lá e não consegue entregar o quanto eles já fazem, então normalmente fica muito, muito evidente para nós que não está encaixado, né? Então, eu achei legal de você ter traçado esse plano para entrar e estando lá dentro, que muitas vezes pode pensar, não, agora o meu está garantido. Ainda assim, você já foi empreendedora dentro da empresa. Sim. Porque você entrou com um plano e você foi cumprindo até chegar no ponto que você queria. Exatamente. Mas quando eu cheguei lá, é como se eu adoeci no meio do caminho, né? Tive burnout, estresse, é uma síndrome do estresse excessivo, né? Nem sabia o que isso significava, mas no meio desse caminho a gente teve algumas dificuldades financeiras e eu fui buscar uma renda extra, né? Você já era casada? Já era casada. E uma coisa que é muito interessante, de repente, compartilhar, né? Se você puder, é assim, qual era o sentimento enquanto você estava nesse estado, talvez até sem saber o diagnóstico? O que você sentia? Qual era, né, a manifestação disso? Porque às vezes a pessoa hoje pode estar com um problema semelhante e não se dá conta do que é. Sim, eu tinha muita insônia, né? Porque a gente trocava muito de horário, eu era funcionário coringa, não sei nem se vocês sabem o que significa isso, mas eu cobria férias... Severina. Cobria férias de uma galera bem grande. Conhecia desde a pendura, né, até a expedição da empresa. Então, sempre que precisava cobrir férias de alguém, eu estava ali cobrindo. Então, o primeiro sintoma que eu tive foi a insônia, irritabilidade muito alta, perda de apetite, não comia, né? Então, tipo, eu perdi peso também. E o que fez com que o diagnóstico fechasse foi pressão alta. Pressão Uau. alta? Sim. Nossa. 21 anos. E daí eu comecei a passar mal lá dentro da empresa, né? Mas eu falei, não vou abandonar. Só que daí comecei a ficar muito mal, muito mal. Chegaram e me levaram lá pro ambulatório da empresa. Foram medir minha pressão, tava 19/15. Senhora. Aí a médica começou a conversar um pouquinho comigo, ela falou, não, você não vai sair daqui. E eu toda preocupada com o meu trabalho lá que estava sem fazer, eu falei, não, eu preciso liberar um caminhão, não sei o quê. Falando, você não vai liberar mais nada. Chamaram o meu supervisor
E falaram assim, não, eu tô dando um atestado pra ela vai pra casa e só retorna com o laudo médico. Daí a médica, ela era psiquiatra. Uau. E ela já deu o diagnóstico, pela pouca conversa que a gente teve. E nesse período que eu trabalhei lá, 4 anos e 10 meses, foi o meu primeiro atestado da empresa. Nossa. E aí foi quando... E nesse período, eu já, como eu falei que estava buscando uma renda extra, eu já estava fazendo unha depois do horário. Entendeu? Nesse interim você já estava... Já tava... Mas o que fez você olhar para essa questão da unha? Por que unha? Verdade. Por que unha, né? Eu nunca me considerei uma pessoa vaidosa. Mas antes de trabalhar na Aurora, eu sempre gostei de fazer minha própria unha. Quando eu recebi, tipo, a oportunidade de poder aprender algo novo, eu falei, eu quero fazer unha. E quando eu sentei para atender uma cliente fazendo a unha dela, eu me senti muito bem. Sabe? Jura? A gente teve aquela troca, conversei com ela, fiz a unha dela e conversar ali com a pessoa, eu gostei muito. Você acaba sendo nail design e Sim. também terapeuta. Né? Conhecer novas histórias, o dia a dia das mulheres e tal. Eu gostei muito de fazer unha. Foi nesse período, a médica me deu esse atestado, fui para casa e tudo. E daí, como eu já fazia unha, eu já estava dando indícios de que eu queria abandonar tudo para fazer só unha. Já tinha feito um curso de esmaltação em gel e alongamento. E não tinha dado tudo errado com as unhas que eu tinha feito disso, né? O curso foi bem ruim, mas eu falei, não, eu vou investir mais porque eu acho que é a unha do futuro. Eu falava muito sobre isso, sabe, com meu esposo. Tive uma conversa com ele e falei assim, olha, eu quero sair, não me sinto bem mais lá. Eu consegui chegar até onde eu cheguei, mas não faz mais sentido para mim. Eu tinha 21 anos, né? Naquela situação. 21, 22, né? Entrei com 18. E eu falei assim, não, eu acho que eu sou jovem ainda. Eu sempre falo assim, eu acho que eu sou jovem ainda. Eu acho que a gente tem que viver bem, né? Trabalhar já não é legal. Ainda trabalhar numa coisa que você não gosta, né? E daí você se encontrou. E daí, tipo assim, igual eu comentei com a Paty mais cedo, né? Eu sempre tive Deus muito presente na minha vida. Então, a oração era a seguinte, Senhor, se for da tua vontade, me mostra o caminho. Abre as portas. Mas se não for, tira do meu coração. Me devolve minha saúde, né? Porque eu amava trabalhar na Aurora. Tipo, meu Deus. Se alguém falasse mal da empresa pra mim, eu arrumava confusão com as pessoas. Sim, quando eu acredito. Tipo assim, gente, vou falar, não sei se eu nem posso falar isso aqui, mas Fala. Às vezes as pessoas falam, o frango tem hormônio. Gente, eu arrumava cada confusão, porque eu ficava ali, eu olhava as medicações, né? A ração que entregava, que vinha do aviário, tudo. Então, tipo, eu tava ali do lado do médico veterinário. A gente sabe que isso não pode. Eu arrumava confusão com todo mundo, entendeu? Então, você defendia o frango de unhas e dentes. Exatamente. E daí, quando eu decidi que eu queria trabalhar com unhas, eu até falei pro meu marido, falei assim, se eu conseguir chegar lá, trabalhando dentro de uma empresa, o que você acha que eu posso fazer pra mim mesmo? Você já imaginou se eu pegar toda essa energia e canalizar pra algo que é seu? Pra algo que é meu. Aí, tipo, eu falei assim, eu só preciso que você me apoie, né? Porque você tá aqui dentro de casa comigo e tal. Daí ele falou, não, eu tô com você. Mas aí ele me questionou, falou, você sabe que a sua renda vai diminuir, como é que você vai lidar com isso? Eu falei, não, eu vou aprender a viver com menos. Porque eu acho que o ser humano, ele se adapta, né? E como foi fazer cortes pra viver com menos? O que você saiu cortando? Não foi fácil, né? Igual eu falei, eu gostava de fazer minhas unhas, não podia fazer as unhas lá na Aurora, mas eu fazia na sexta-feira e tirava no domingo à noite para poder trabalhar na segunda. Pagava pacote para fazer escova no salão. A gente gostava de passear no shopping, comer fora, direto. Então, tive que reduzir bastante isso. Cancelar minha escova no salão. As comprinhas, né? Comprar roupa, comprar... Eu gosto muito de comprar creme pro cabelo, essas coisas. Então, dei uma boa reduzida. Falei, não, vou aprender a viver com menos. Falei assim, eles me deram férias, aí eu quitei todos os meus cartões. Eu tinha só um cartão de crédito, né? Nem todos, né? Tinha um cartão de crédito, eu quitei meu cartão de crédito e agora eu só vou comprar se eu tiver dinheiro. Caso contrário, eu não vou comprar. Caraca. Que disrupção, né? Porque isso de você ter uma renda mensal, saber quando você vai receber, daí quanto que você pode gastar no cartão. Sim. Aí, e de repente, você tira essa renda.
Então, hoje, eu penso que a maioria das pessoas tem muito medo de empreender justamente porque elas devem estar ligadas a algum vínculo trabalhista ali com CLT, porém, já está comprovado, né? Você pode até, você que está aí, busca os dados na internet de como o nosso país está endividado. As pessoas acabam gastando muito mais daquilo que elas ganham. Então, como que foi para você perder essa ligação, essa segurança da CLT e aí pensar assim, cara, agora eu dependo de mim mesmo. Sim. Se eu não fizer esse dinheiro, eu não vou ter o dinheiro. Então, eu já sei que você teve que fazer redução, fazer cortes. Uhum. Mas e aí a tua mentalidade? O que mudou na sua mentalidade? Foi bem isso que eu falei pra você. Se eu conseguir lá, imagina fazendo pra mim, né? Então, eu nunca fui uma pessoa de gastar muito, né? Eu não sou uma pessoa que compra compulsivamente, né? Eu já tinha uma clientela que era meio que fixa, né? E eu já tava falando pra elas, falei assim, a partir de tal tempo, pode falar de mim, vou abrir meu Instagram, vou postar todos os dias, vou me posicionar diferente, porque eu quero crescer aqui. Uau. E no meu caderno eu escrevi, quero ser reconhecida, eu quero ter cliente, eu quero ser diferente das demais. E é tão interessante isso como que quando a gente tira da nossa mente e coloca no papel os nossos sonhos, parece, eu acredito piamente que Deus nos honra. Sim. Porque assim, você sabe disso, né? A Claudiane, para você que não sabe, mas ela é considerada a melhor nail designer de Mandaguari. A mais aclamada, a mais procurada, não tem nem horário, é ou não é? Não tem, agenda fechada. Tanto é que, muito louco, né? A Paty falou assim, amiga, é amanhã, né? Conversando com ela, né? Falando que ia ser hoje, né? Falou assim, Paty, beleza, mas não dá pra ser esse horário porque eu tenho que atender uma cliente. Sim, pra depois eu vir. Que interessante que era sua irmã, né? Sim, sim. Mas esse compromisso é evidente, né? E é uma coisa que eu sempre repito aqui nos nossos episódios, que quando você trabalha movido por excelência, quando você sabe o que você quer, o que você faz, e coloca valor nisso, propósito nisso, inevitavelmente as coisas vão acontecer. É só uma questão de tempo. Sim. E o que eu achei interessante também na sua história é que você colocou, assim, essa visão empreendedora é muito interessante. E daí eu queria entender assim, de onde você tirou tudo isso? Como que foi toda essa construção da Claudiane que é hoje? Porque você tinha definido sonhos, você colocou no papel e começou a escrever quem você era e quais sonhos você queria conquistar. Você colocou prazo. E você colocou assim, aonde você queria chegar, seja na Aurora, que você conseguia alcançar aquilo que você queria, e também quando você começou a empreender. Pode avisar as meninas que tal data eu já vou começar a trabalhar full time nisso, né? E aconteceu. Aconteceu. Eu não sei, sabe? Eu falo que no processo de terapia, eu descobri que eu podia mais, sabe? E eu sempre pude, mas eu não acreditava tanto. Sabe? E então, a partir do momento que eu comecei a acreditar mais em mim, aí o negócio... Eu acho interessante, Teira, porque assim, as pessoas geralmente elas ficam esperando dos outros a validação de quem elas são. Agora, de repente eu posso ser aclamada por muitos, mas se eu não me vejo como tal, eu não me reconheço como tal, eu não me enxergo como a pessoa que os outros estão vendo, a chance de eu sempre estar criando ciclos e voltando para o marco zero é muito grande. Porque a primeira pessoa que precisa me abraçar, a pessoa que acreditar em mim, sou eu mesma. E não tem nada a ver com autoajuda, qualquer coisa. É sobre o quê? O que a Bíblia fala. Assim como você pensa, assim você é. Então, assim, se eu penso que eu sou uma pessoa capaz, competente, se eu posso mais, se eu consigo avançar, se eu sou comprometida, se eu faço um trabalho excelente, a consequência vai ser qual? Eu realmente manifestar isso através do quê? Das minhas palavras, das minhas atitudes, da minha entrega. Então, está muito relacionado isso, né, com o que a Bíblia diz, de você pensar. E uma coisa que eu aprendi também, que eu gosto de trazer aqui, é que os nossos pensamentos acabam se tornando as sementes do nosso amanhã. Sim. Então, assim, eu penso que de repente está dando tudo errado,
E às vezes a gente tem, principalmente aquelas que são mais introspectivas, imersivas, super imersivas, acredita tanto que está dando errado, que a coisa é ruim, que o que acontece? E também não é nada sobre a lei da atração, é sobre neurociência. Os caminhos que você permite seu cérebro tomar, porque é um duelo aqui dentro da mente da gente, né? Sim. Eu falo que é o meu pink e o cérebro. Né? Sim. É um duelo. Por quê? Porque a gente não é a nossa mente. A mente mente. Sim. Então, o nosso cérebro sempre quer nos poupar das coisas. Sim. E aí, às vezes, ele acaba fazendo o quê? Com que a gente procrastine, com que a gente se auto-sabote, com que a gente não faça por medo, né? Por medo. Então, assim, eu tenho um super desafio. Eu e Taylor, agora, a gente está numa fase que ó, a gente veio embora conversando hoje. Nós estamos numa fase em que nós precisaremos fazer uma arrancada muito forte. Uhum. Justamente para alcançar aquilo que a gente desenhou lá em 2018. Quando a gente sentou um dia, pegou uma folha bem grande e começou a desenhar qual era o modelo de negócio que a gente gostaria de ter, qual era a entrega que a gente gostaria de fazer, como é que a gente queria trabalhar. E as coisas foram acontecendo, em 2020 mudou tudo para todo mundo. Sim. A gente acabou tomando um caminho contrário a esse desenho que a gente fez e hoje a gente já se vê totalmente imerso novamente nesse plano. Uhum. Então, daqui para frente, quem é Hiprolover Raiz aqui, já vocês vão saber que sim, nós faremos uma grande mudança em termos de modelo de negócio, justamente porque é onde a gente vê muito sentido, é onde a gente se encontra fazendo o que a gente gosta de fazer. Mas não necessariamente que sejam as coisas que as pessoas veem a gente fazendo. Não sei se eu me fiz entender, mas é assim. Quando você tem um plano, igual você trouxe aqui, você tem um plano, você sabe aonde você quer chegar, é só uma questão de tempo para você fazer todas as coisas se alinharem. Sim. E quando elas se alinham, acontece tudo como se fosse um passe de mágica, só que não é sobre mágica. Sim. É sobre um objetivo definido, é sobre você ter metas curtinhas. E a maioria das pessoas se embananam nisso, Sim. né? Porque traçam uma meta mirabolante. Gigantesca, né? E é tão distante, e tá tão difícil que a pessoa simplesmente paralisa, Sim. Ou desanima, né? ou desanima. Sim. Tanto é que a gente ensinou para os nossos embaixadores que algo muito importante é você, né, tá num modelo CLT. Você já percebe que o seu salário não dá para pagar a conta. Que o seu salário não dá para realizar os sonhos que você tem. E aí, nesse instante, você já sabe que dinheiro realmente não cai do céu. E aí você tem que inventar uma forma, né, ter esse nível de criatividade para saber de onde pode vir mais dinheiro para eu realizar os meus sonhos. Uhum. E nisso se encaixa muito bem a renda extra. Sim. Então, eu lembro que quando nós fomos convidá-los para se tornar embaixadores, era justamente para que eles tivessem uma renda extra. Por quê? Porque a gente tem certeza que quando alguém começa a desenvolver uma fonte de renda extra, na linha do tempo, essa pessoa vai acabar tornando a renda extra a sua renda principal. E aí ela vai se desvincular da CLT. E não tem nada contra a pessoa ser CLT. Só Sim. que daí você tem que adequar o seu sonho dentro daquilo que você Da sua realidade, né? ganha, né? Agora, se você quer ousar, né? Ousar sonhar mais, ousar ter mais, ousar transcender, que tipo assim, às vezes o teu sonho é ter um sofá novo, né? Uhum. Tipo, eu quero ter um sofá novo. E o dia que você conquista o sofá novo? Se você não tem mais nada, você vai fazer o quê? Se acomodar, Sim. porque você já conseguiu. Agora, quando você tem essa jornada de se provocar, se colocar como objetivo, como meta, e correr atrás disso, então provavelmente você vai correr o risco de conseguir. Sim. Porque no seu cérebro você vai abrir caminhos e vai abrir estratégias de como você vai conseguir chegar lá. Então, nós vimos, né, Taylor, dentro desse projeto dos embaixadores, muitas pessoas terem traçado um objetivo, terem conseguido conquistar, e quando viram a renda extra se tornou o meio de ganho. Sim.
né? Então, algo muito semelhante foi o que aconteceu contigo. Você fez isso dentro de uma transição, mas você já sabia onde você queria chegar. Mas uma coisa que eu achei bem interessante em todo a sua história é que você foi respeitando os processos, né? Sim. E como que foi isso? Existiu alguma crença que você teve que abandonar? Conta pra gente um pouquinho, para poder chegar onde você chegou. Ou você já tinha na mente assim, não tenho crença nenhuma, eu vou chegar, vou fazer, vou acontecer. Nossa, tem muita crença. É. Estão sendo quebrados até hoje, né? Eu falo que a gente tá no processo. A gente não chegou lá ainda, né? Acho que a vida toda é quebrando barreira, né? Não tem Sim. falar assim que você é perfeito, não. Mas uma das crenças assim que eu mais tive que quebrar é... Isso é muito pra você. Isso é coisa de gente rico. Ó, você nasceu pobre. Isso aí não é pra você, não. Vai morrer pobre. Isso, não, tipo assim... Não, isso aí é demais pra você. Não, de onde você veio? Né? Tipo, não, como que você vai conseguir isso? Não tem nada a ver. Para com isso aí, isso é loucura. E uma coisa que é interessante, Claudinha, não sei se aconteceu com você, mas assim, esse tipo de voz que a gente às vezes ouve internamente, não são também as vozes das pessoas que estão ao nosso redor? Sim. Dizendo, cai na real. Isso é Você tá louco? Eu lembro que quando eu comecei a Promove, quando eu digo eu comecei, eu e a Paty, né? Porque ainda que eu estivesse encabeçando essa ideia, né? Ela sempre fazia a segunda ou terceira jornada de trabalho junto comigo, né? Mas eu lembro que teve uma vez e eu falei assim, cara, eu nunca mais passo por isso. Que nós fomos no mercado e daí nós fizemos a compra, eu achei que ia dar. E daí eu tive que devolver. Porque o dinheiro não deu para pagar. E eu falei assim, eu nunca mais passo por isso. E foi quando eu percebi que eu precisaria fazer algo diferente para que isso não acontecesse mais, porque eu tinha minha esposa, tinha minha filha, e é muito difícil você passar por uma situação dessa. Não sei se você já passou por isso, né? Mas Sim. É difícil, não é? Sim. E aí eu te pergunto, porque você falou, né, que teve que tirar isso da sua mente e também calar as vozes internas e as externas. Eu lembro que teve uma pessoa que chegou para mim um dia e falou assim, olha, cara, arruma um emprego. Eu falei, não, mas eu tenho... E é muito louco isso, né, Clau? Porque, assim, o empreendedor, ele tem uma mente diferente das outras pessoas. Sim. A gente vê o que os outros não conseguem ver. Não. Exatamente. Não é muito louco isso? É. E eu dizia assim, não, gente, mas tem essa possibilidade, essa possibilidade. Eu, rapaz, olha a sua família. Vocês estão passando necessidade. Vai arrumar um emprego, como tipo assim, vagabundo, né? Vai trabalhar, né? E eu tive que calar isso. E tive que calar na minha mente e nas vozes das pessoas. E como que eu calei isso? Eu dei um passo para trás, eu me afastei. Sim. Respeitei, dei honra para eles, que eles mereciam, mas eu dei um passo para trás. Sim. E como que foi para você todo esse processo de calar essas vozes e abandonar essas crenças, para que você conseguisse crescer? Realmente também tive que selecionar as pessoas que sentavam na minha mesa, né? Porque nem todo mundo pode saber dos seus sonhos, nem todo mundo tá torcendo ali junto com você. E uma frase que uma vez eu ouvi que me tocou muito é: concentre nas possibilidades e não nas dificuldades. Então, tipo, eu sou muito das possibilidades. E tem muitas possibilidades. É o tal de se dá certo e se dá errado, né? E às vezes a gente tende a pensar só muito no que pode dar errado, né? Mas pode dar errado, não vou morrer com isso, né? A gente pode se reinventar, fazer outra coisa, mas eu queimava dentro de mim que ia dar certo, sabe? Não, vai dar certo, eu vou fazer isso dar certo, né? E se precisar trabalhar até mais tarde, se precisar trabalhar dia de domingo, eu vou trabalhar, eu não tenho preguiça, né? Então eu vou fazer isso dar certo. Tanto é, gente, que eu posso dizer, às vezes eu acredito que o marido dela deve amarrar ela no pé da cama para ela não ir trabalhar, porque se deixar, ela trabalha. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que você sair de um regime CLT e você migrar para uma visão empreendedora, mesmo que gradualmente,
ou por necessidade, repentinamente, né, Taylor, como foi o nosso caso ali, eu digo para você, nunca será uma barreira que humanamente você olha e fala assim, não, tranquilo, eu vou passar por isso. Eu acho que é muito sobre o seu nível de espiritualidade. Porque, incrivelmente, a gente sempre está em curso, sempre está em palestra, em mentoria, e aí as coisas rodam, elas caem no mesmo lugar. E a gente percebe assim, pode observar, como que os grandes empreendedores, quando você se aproxima e passa a conhecer o estilo de vida, você vai perceber que a maioria, lógico que tem exceções, mas a maioria, de certa forma, tem um nível de espiritualidade diferenciado. Diferente. Então, a lição que eu tiro disso é que mesmo em ambientes céticos, digamos assim, né, um lugar onde tem empreendedores do Brasil inteiro, você vai encontrar lá pessoas que vendem arroz, que vendem LED, que vendem robô, que vendem carro, que vendem avião. Você vai encontrar todo esse tipo de pessoa, mas uma coisa a gente viu em comum. Essa questão da fé, a questão do propósito, a questão da persistência. Sim. Porque o que separa normalmente as pessoas daquilo que elas desejam ser é justamente o atalho, é justamente a descrença em si mesmo e é justamente o desistir. Porque às vezes para uma coisa dar certo, não precisa eu fazer uma mirabolância. É só eu não desistir. Só não desistir, exatamente. Porque cada dia, né, a Bíblia não fala? Cada dia basta o seu mal. Uhum. E eu sei que deve ter empreendedor aqui que perde sono, né? Fica sem dormir, sem comer, preocupado. E de fato, quando você tem a responsabilidade de uma folha de pagamento, dos impostos, né? Dos fornecedores, de fato, te dá aquele nó na garganta, te dá aquele receio, né? Mas, de outro modo, você ficou doente sendo funcionário. Fiquei doente sendo funcionário. E às vezes gente, de verdade, às vezes eu me impressiono assim, qual é a diferença de você, né, doar a vida em prol de uma ideia que você acredita, que faz parte da sua vida e que você entende como seu propósito, e se precisar ficar doente por causa disso? Sim. Por quê? Se você, como funcionário, também é movido pelo estresse, pela pressão, né? E de uma coisa que nem é sua, Sim. quanto mais por algo que é seu. Graças a Deus, né, Teiro, nesses 17 anos, a gente enfrentou tudo que você possa imaginar, né? Inclusive, eu sempre conto aqui, não tenho vergonha nenhuma, nem problema com isso, mas eu acho que todo empreendedor, ele vai admitir que em vários momentos a gente quebra. Sim. A gente está fazendo uma coisa, a gente projetou algo, e aí em dado momento você percebe, nossa, errei o cálculo. Sim. Errei a rota. Nossa, errei de fornecedor. Errei de cliente. Às vezes a gente erra o cliente. Uhum. E aí o que acontece? A primeira reação. Eu vou ter que abandonar isso aqui, não é para mim, eu não sei. Então, o que eu digo hoje, né, sempre que a gente pode, numa palestra ou algum lugar que a gente vá falar sobre isso, eu sempre digo assim, a gente não nasce sabendo tudo. Dentro do empreendedorismo, você nunca sabe tudo. Não. Dentro do empreendedorismo, você precisa colocar o fracasso no lugar que é dele, porque quando você coloca o fracasso como um impedimento, de fato você está colocando tudo em jogo, tudo a perder, tudo em risco. Agora, quando você coloca o fracasso como uma chance de aprender, aí você muda de perspectiva. E aí você começa a entender assim, olha, cara, eu estou tentando. E se eu errar, o que eu vou fazer? Sim. Eu vou começar do zero. Se eu erro numa empresa, vamos supor, eu sou funcionária e erro na empresa onde eu trabalho, o que vai acontecer comigo? A depender do risco, vai ser demitido. Sim. Né? Eu sempre pergunto. Inclusive é um livro que eu gosto muito, que eu recomendo. Como evitar preocupações e começar a viver. E Dale Carnegie, ele tem uma técnica que é assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Sim. Então, aceita e se prepara. E se prepara. Então, aí eu ficava me perguntando, cara, e se a gente, né? Igual eu também tive que passar por essa jornada.
eu tinha um emprego fixo, eu tinha uma carteira assinada, eu ocupava um cargo de gestão, então o salário era um bom salário. Mas no momento que eu percebi que o meu salário ele estava perdendo por descontrole lá, por falta de gestão ou por, né, tempo escasso, falei, poxa, tem uma coisa aqui. Então, por que é que eu vou estar aqui ajudando, né? E nada contra isso. Mas eu estava lá, ficando doente quase, por conta do contexto da outra pessoa, enquanto que esse valor do meu salário estava sendo perdido porque o Taylor não estava conseguindo dar conta. É porque você imagina sozinho, né? Sim. Então é muito difícil empreender. O começo não é muito solitário o empreendedorismo? É solitário. Porque geralmente você é o único da família, né? É muito pouco. Você senta na mesa, tá todo mundo reclamando do patrão. E daí você... Sou o patrão. E daí, como é que você... Vou reclamar de mim mesmo. Exatamente. Mas eu tinha muito a ideia do empreender e transbordar também. Então, eu, É um a partir do conceito momento muito bom. que foi ficando difícil, falei, não, eu vou contratar uma secretária. Uhum. Aí eu pensei, cara, quando faço a mão, podia ter alguém fazendo o pé. Vou dar uma manicure. Olha aqui. Não, meu quartinho tá ficando pequeno. Porque você começou no seu quarto. Sim. Eu atendi em um salão por um período, né? Lá eu fazia unha, fazia cabelo. Aí quando eu tomei a decisão de fazer só unha, eu tive que seguir carreira solo, né? E eu tinha muito medo de atender na minha casa, porque minha casa é muito longe do centro da cidade. Eu falava, meu, quem vai descer lá naquele buraco para ser atendido por mim, né? Eu fiquei com muito medo. Então, eu ia a domicílio. Eu ia na casa das pessoas, levava as malas e tal, e atendia a domicílio. Algumas pessoas eu atendia na minha casa, algumas eu atendia a domicílio. O que estava acontecendo daí? Tipo, eu perdia muito tempo Deslocamento, né? de deslocamento, e aí eu falei, cara, eu vou começar a atender na minha casa. E comecei a atender na minha casa. Voltando um pouquinho ali, quando a médica me deu aquele atestado, aconteceu tudo aquilo, eles me deram férias, tomei a decisão, cancelei todos os cartões, né? Tipo, falei, vou viver com menos. Tirei uma semana de férias, porque eu tava precisando, tava um bom tempo sem tirar férias, tava com férias vencidas, inclusive, por isso que eles decidiram me dar férias. Tirei uma semana, não. Eu tirei um final de semana de férias. Foi uma semana, é mentira. Tirei um final de semana de férias e falei, não, agora eu vou fazer unha. E eu avisei todos os meus clientes, falei, vocês podem indicar que agora eu não tô mais só depois das 3h30. Porque, inclusive, sabe qual é o horário que eu fazia lá? Conta. Eu trabalhava das 3 da manhã, da madrugada, até meio-dia. O horário de almoço era 9 horas da manhã. Eu, inclusive, nem almoçava, porque lembra, Meu Deus. não tinha apetite para 9 relógio horas biológico. da manhã. Tudo zoado, né? Então, daí, eu chegava em casa, meio-dia, daí eu comia, meio-dia e meia, 1 hora, comia alguma coisa, dormia até as 3, 3h30, já tinha cliente. Eu atendia das 3h30 até às vezes 8 horas da noite, eu dormia, e era aquilo, sabe? E daí, quando eu tirei esse final de semana de férias, voltei a trabalhar, falei para minhas clientes, pode me indicar, e elas indicaram Com força. Com força. Porque uma coisa que fez eu me tornar diferente, porque eu falo que tem muita gente que faz unha, né? Mas eu falei, não, eu vou ser uma manicure diferente. Eu quero que as minhas clientes se sintam acolhidas, que sintam um ambiente aconchegante, acolhedor, né? Porque eu já frequentei alguns salões e deixei de frequentá-los porque eu não me sentia confortável, não me sentia acolhida, o atendimento não era tão bom, né? Às vezes eu ia fazer a unha, eu me incomodava com o barulho do secador. Nunca gostei de fazer unha em salão que tem cabelo, sabe? Eu me incomodava com o barulho do secador. Eu me incomodava, às vezes, com os assuntos que eram abordados no salão, né? Então eu falei assim, não, eu vou ser uma manicure diferente, vai começar por aí. Eu vou trabalhar sozinha sem o barulho do secador, né? Quando a minha cliente chegar, eu vou colocar uma música tranquila, calma, né? Quero conhecer essa pessoa a partir do momento que eu souber o gosto musical dela. Como eu atendia na minha casa e era muito individual, eu já colocava um gosto musical que ela gostava, né? Eu fazia pé e mão tradicional.
E eu amava fazer massagem nos pés das minhas clientes. Então, tipo assim, era só uma unha, mas eu entregava além, né? Então, um esfoliante diferente. Eu ia lá na Avatim comprar meus esfoliantes, meus cheirinhos de ambiente. Era um quartinho dentro da minha sala, mas lá no meu Instagram tem o começo. Eu lá no meu quartinho da minha casa. E as clientes, você falou, né, que cada vez que você vai lá é uma coisa diferente. E as clientes também tinham isso. Comecei com um puff, a cliente sentava num puff. Depois trocou a cadeira, trocou a mesa, colocou uma persiana, pintou a parede, colocou uma TV, porque antes era só um radinho. Ar-condicionado, gente. Não tinha ar-condicionado nem no meu quarto pra dormir, mas tinha pras minhas clientes. Porque às vezes quando tava muito calor, o esmalte dava bolinha e tal. E também quando eu fui mandada embora da Aurora, eu falei, não, eu vou fazer o curso com a profissional que eu tinha vontade lá no início, mas não tinha condições de pagar. Vou pegar esse dinheiro e vou investir. Por quê? Porque muitas pessoas, elas começam a empreender, mas elas só querem ganhar, elas não querem investir. Elas querem ver o retorno daquilo, mas elas não querem colocar nenhum dinheiro. E eu falei, eu só vou fazer novamente unha de gel, alongamento, se eu tivesse certeza do que eu estiver fazendo. E como aquele curso não tinha sido suficiente para mim sentir segurança, falei, não, eu vou buscar por conhecimento, vou investir. O curso era caro? Era, mas eu falei, não, vou fazer valer a pena agora, porque paguei um curso mais barato, não me sanou minhas dúvidas, então o barato acabou saindo caro. Então eu investi. Quando eu vim para Maringá fazer esse curso, era pandemia ainda, a gente teve que fazer tudo meio que na encolha, né? Porque eu fui demitida no dia 13 de março de 2020. No dia 16, deu o primeiro lockdown, fiquei em casa, pandemia, a gente não sabia se a gente ia viver ou se a gente ia morrer, né? Foi um período bem difícil. Mas, cara, em nenhum momento eu me senti triste, assim, com medo de não dar certo, sabe? Porque igual eu falei pra você, eu falei, Deus, se for da sua vontade, abre as portas. Se não for, tira do meu coração. Se não tirou do meu coração, é pra eu ir pra esse caminho. Entrei em contato com a menina, ela marcou pro dia 31 de março pra eu ir fazer o curso. Eu fui, cheguei lá e eu falei, ela começou a me ensinar a técnica e tal, eu coloquei em prática, ela falou, nossa, você leva muito jeito e tal. Daí eu falei assim, Dani, isso aqui vai mudar a minha vida. Uau. Não só a minha, mas de outras pessoas. E eu nem sabia que jeito que ia mudar das outras pessoas. Mas eu falei, Dani, vai mudar a minha vida. Ninguém faz isso lá na cidade, da onde eu vim. Vai mandar agora, ninguém faz isso, Dani. Vai mudar a minha vida e tal. E eu voltei, cheia de energia. Fazia até buraco, porque assim, as pessoas falam assim, mas não tem modelo, né? Geralmente no nosso segmento, né, a gente precisa treinar, né? Eu acho que como todos, é treinar até se tornar, né? E às vezes, não tenho cliente, não tenho modelo. O que eu faço? As suas mãos. Seja você a sua própria modelo. Então, tipo, eu colocava e tirava a unha da minha mão o tempo todo. Chegou até a gastar, assim. Gasto. Fazia até buraco, assim, na minha unha, porque eu tava treinando. Meu marido chegava em casa, vem aqui. Meu marido. Ele tem o hábito de roer as unhas, então, tipo assim, vem aqui que é uma unha difícil. E foi dos starts também. Ninguém fazia unha roída. Então, eu mostrava muita transformação de como que era uma unha roída para um alongamento depois. Um alongamento com naturalidade. Mostrava os retornos das minhas clientes. Depois de 20, 30 dias, aquelas unhas ainda estavam bonitas. Mostrava que dava para fazer serviço de casa. Eu postava foto, ainda não falava no meu Instagram, mas eu postava o videozinho e colocava a legenda. Postava foto na frente do espelho de jaleco, de máscara, álcool 70, paninho com quiboa ali na porta para quando a cliente entrasse, porque ela estava entrando dentro da minha casa. E na época da pandemia, todos os salões fecharam, né? Por causa que dava o decreto, mas na minha casa não podia fechar. Então, muitas pessoas foram até a minha casa para fazer a unha comigo, porque sabia que eu, né, respeitava todas as normas, porque estava dentro da minha casa. Então, foi um momento ali que eu atendi muito. E eu atendi muito. E eu, tipo assim, cliente, eu só posso 7 horas da noite. Não, pode vir. Eu preciso que seja bem cedinho, 6:30 da manhã. Não, pode vir. No domingo você atende? Não, eu atendo. Porque eu lembro que quando eu comecei daí a fazer a unha, eu falei assim, não, eu quero ter um salão
só de unha, quero ter uma equipe. Gente, eu não tinha pessoas, eu era uma pessoa só, mas eu tinha um sonho. Sempre fui de sonhar muito grande, né? E eu falei, vou escrever aqui, uma hora ou outra isso vai acontecer. E daí, como eu tô falando pra você, né? Começava a mandar mensagem, as clientes mandavam mensagem, eu tava atendendo, não conseguia responder mensagem. Não, eu preciso de uma secretária. Então, é sobre você. Comecei a empreender e já começa a transbordar, né? Isso. Vou pagar ali um meio salário para uma secretária ficar aqui meio período arrumando minha agenda. Nossa, olha, enquanto a pessoa faz a mão, dá para fazer o pé. E aquilo, eu fiquei 11 meses na minha casa. 11 meses. E também tinha um sonho de uma banheira de hidromassagem para os pés. Que é assim, a queridinha lá do nosso salão, né? Uhum. Eu vi num Instagram de uma esmalteria de Vitória, no Espírito Santo. E eu mostrei pro meu marido, falei, Diego, olha isso aqui. Olha que luxo. Uma hidromassagem para os pés. Ele pesquisou, descobriu aonde vende, sem nem eu saber. Eu falei, eu quero isso. A gente descobriu o preço. Eu nem tinha um espaço, eu comprei a minha banheira. Aí a gente queria, ele já foi com uma ideia de, vamos quebrar a sala, vamos pôr... Aí eu falei, não. Aqui tá pequeno, a gente vai ter que ir para outro lugar. Mas pagar aluguel? Eu falei, não, a gente vai pagar aluguel. A gente vai para um lugar maior, porque aqui tá pequeno. A gente tá perdendo nossa privacidade, não quero mais ficar em casa e tal. A gente vai para outro lugar. Mas que lugar? Eu falei, não sei, mas Deus vai preparar um lugar. Olha que demais isso. Olha, isso que você falou agora, me surgiu vários insights assim, para mostrar para você que está assistindo o passo a passo. Primeiro, ela tinha um sonho, correto? Sim. Você tinha um sonho. Segundo, você pagou o preço. Paguei o preço. Terceiro, você começou como você estava, com o que você tinha. Bom, é na minha casa, é um quartinho dentro da sala. Sim. É isso que eu vou fazer. Sim. E isso foi muito forte, assim, ir além, entregar além. Por mais que fosse um quartinho dentro da sua sala, cara, você era vatim, não é para qualquer lugar. Sim, eu sempre busquei o melhor. O melhor, excelência. Então, se você está assistindo, anota esse passo a passo. Se você tá nesse podcast, volta a ele, pega um papel, uma caneta e vai anotando cada ponto, porque isso pode ser a chave da virada para a sua vida, enquanto pessoa, enquanto empreendedor, para você ter o sucesso assim como você teve. E hoje, onde você está? E qual que é a sua equipe? Conta pra gente um pouquinho. Hoje eu falo que nós somos a Casa das 7 Mulheres. Lá nós somos em 7 manicures que atendem. A gente atualmente está sem secretária, né? Uhum. Mas a gente está se virando bem. Eu falo que hoje a minha maior realização profissional é ter uma equipe engajada, cara, que trabalha bem. Porque eu falei para elas, eu quero fazer um teste, ficar sem secretária por um período, posso contar com a ajuda de vocês? Não, pode contar com a gente. Uhum. A gente se dividiu lá. No WhatsApp. Exatamente, a gente se dividiu entre as atividades, colocou uma mensagem automática que, em caso de urgência, ligue. Uhum. Assim que uma libera, vai lá, confirma a agenda, a outra já vai lá, já esteriliza o material, terminou, já organiza ali, limpa o espaço. Eu vou te trazer uma solução, então. Você sabe que a Promove, ela tem um braço de tecnologia agora também, né? A gente começou aí, tá bem legal com o nosso sócio Douglas, né, Paty? E nós temos uma IA que ela faz todo esse processo de atendimento. Aí você não precisa de secretária, amiga. Eu vou querer saber mais Vamos conversar sobre isso, viu? Depois a gente vai... Não, mas continua. Pode ir fazendo negócios aqui. Pode ir, enquanto o negócio acontece. Sim. E Deus preparou o lugar para mim, mas hoje a gente já está em outro lugar, né? Foi de 2020. Inclusive é lindo, viu, gente? É lindo. 2021. Eu vou mostrar para vocês, viu? Vou ter esse trabalho de ir até lá, né? Inclusive na minha agenda, pode ser? Sim, né? pode. E aí eu quero mostrar para vocês como é o espaço da Claudiane. 2021, eu inaugurei lá. E eu falo, né, que a gente vai falar sobre uma crença aí que eu quebrei recentemente. Que era mar calmo não faz bom marinheiro. E eu falava assim que na minha vida vai dar certo, mas vai dar muito errado antes de dar certo. Eu falava muito isso. Olha só. Então, no meio disso aí, dessa história linda que eu tô contando pra você, teve muita luta, tá?
Teve muita luta. Conta pra nós um pouquinho. E uma das que mais, assim, me impactou e que quase me fizeram desistir foi quando eu inaugurei meu espaço. Deus preparou um lugar incrível. Eu amava aquela sala. Eu olhava pra ela e falava, gente, onde já se viu? Olha onde eu vim parar, cara. Que bom que eu não desisti. Tinha muito orgulho de mim quando eu chegava e abria aquela porta toda espelhada. Linda, né? Aquele lugar tão maravilhoso, né? A gente nunca tinha imaginado contratar uma arquiteta na minha vida. Gente, eu vim de uma família humilde que não tinha box no banheiro, sabe? Tipo umas coisas assim simples que hoje eu falo gratidão, Deus, por ter isso. Uma cozinha planejada, uma casa aconchegante, sabe? Nunca faltou amor, mas sabe aqueles móveis que encaixa certinho? E quando eu fui inaugurar o meu primeiro salão, meu primeiro espaço, a gente pôde contratar uma arquiteta, cara. Olha que louco isso, né? Tipo, contratar uma arquiteta, sonhar com um projeto, a banheira de hidromassagem, ela chegou, sabe? Primeira pessoa, que eu acho que nem aqui em Maringá, né? Eu acho que tem. Agora eu acho que tem, né? Mas na época, 2021, não tinha. Era um sucesso, a banheira de hidromassagem, tudo. Pá. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu já tinha 3 meninas na minha equipe. Tava tudo muito bom. Veio a pandemia de novo, não sei se vocês lembram, 2021. E aí, o que aconteceu? Eu virei uma empresária e tinha um CNPJ e um comércio. E eu tive que fechar. Diferente quando da primeira vez, né? Diferente da primeira vez, eu tive que fechar. Olha o ônus, né? Como foi? A minha secretária pediu pra sair. A outra manicure também não quis ir mais. E eu fiquei com os boletos, né? Da reforma do empreendimento lindo, né? Que eu criei. E com a porta fechada, sem trabalhar. E como foi pra Eu vocês? só chorava. Sério? Falava, não vai ter solução, meu Deus, não sei o que eu vou fazer agora. Eu lembro que quando eu me mudei, eu tinha meu quartinho lá na minha casa, mas eu já ministrava cursos, tá? Então, eu doei as coisas que eu tinha para uma das minhas alunas. Então, eu não tinha nem a opção de retornar a atender as minhas clientes na minha casa, né? Tive que ficar em casa. E foi o primeiro, acho que, primeira, assim, grande dificuldade que eu passei. Porque eu estava, assim, só em crescente, né? Aí vem te derruba. E poda, né? E aí eu tive que respirar fundo. Foi onde eu fiz o meu primeiro empréstimo da minha vida, né? Para honrar com o pagamento das meninas que trabalhavam comigo. E eu falo assim que melhor eu dever pro banco do que para aquele marceneiro que, né? Que na verdade foi meu marido, mas o eletricista ou alguém, a minha arquiteta. Então eu paguei todas as pessoas que eu precisava pagar e fiquei em casa. E depois quando eu voltei sozinha, sem equipe. E eu fiquei muito mal na época. Eu falei, Diego, não dá pra mim, eu não vou conseguir. Aí ele ficou meio período na empresa, meio período ele ficava comigo, lá me ajudando, sabe? Até eu conseguir passar por isso. E um dia eu tava conversando com uma cliente, ela disse, tá bem, Cláudia? Eu chorei, falei, não tô bem. Eu, né, contei pra ela que eu tava precisando de uma manicure. Eu não conseguia mais aparecer nos stories, eu não conseguia mais, né? E ela falou, não, vou mandar uma manicure aqui pra você. Ela mora lá perto da minha casa e tal. E aí veio a Josi trabalhar comigo. A Josi foi a primeira que chegou lá. Eu não sabia nem como... Sabe quando você tá desanimada? Mas eu falei, eu preciso de alguém que me ajude. Tô com tudo isso daqui e eu não... né? Sou sozinha. Às vezes eu marcava as minhas clientes para atender no horário que elas tinham. No meu horário de almoço, eu atendia a pé. Porque eu ficava assim, gente, a minha banheira, meu investimento ali parado. Podia estar uma pessoa ali e não tem. Tive que desmarcar todos os agendamentos, porque já não tinha mais a manicure. Daí ela falou, não, eu vou vir. Só que eu vou vir dentro dessas condições. Tal dia, tal dia, tal dia. Às vezes o dia que mais tinha volume de pessoas, como ela atendia a domicílio, ela não ia abandonar tudo para ir trabalhar num salão de uma pessoa que ela nem conhecia, né? Sim. Né? Então eu falei, não, ok, pode ser assim. E ela começou, eu fui pagando ela semanalmente.
né? Ela viu que a gente tinha um público legal. Eu expliquei para ela que ali a gente trabalhava de uma forma diferente, acolher, né? Ela falou, não, porque como ela atendia a domicílio, era mais, né? Às vezes nem lixava. Eu falei, vai ter que lixar, vai ter que esfoliar, tem essa banheira de hidromassagem, aqui que liga, aqui que desliga, né? E ela, calma, tranquila, você conhece, né? Ela fazia o pé. E me ajudou, tá ali comigo, eu falo que é meu braço direito, nota sabe? 10 a Josi. E depois da Josi foram agregando outras meninas, né? E eu aprendo muito com elas, sabe? Demais. E uma outra coisa também. A gente fala muito sobre ter equipe, só que a gente tem que quebrar o nosso orgulho pra ter outra pessoa ali com você. Porque você acha que é só você que sabe fazer as coisas, né? Eu sou muito detalhista, muito... E daí você tem que se quebrantar, sabe? Porque você fala assim, tinha que ser eu ali fazendo tal coisa, né? Mas Ninguém faz como eu faço. Ninguém faz como eu faço, mas faz melhor. Faz melhor. Uau. Todo grande líder, ele precisa exercer a humildade. Sim. E é como a Bíblia diz, né? Que a humildade precede a honra. Então, quando você é um líder arrogante, né? Tipo, arroga para si, né? Tipo, a exclusividade de um conhecimento, arroga para si o quê? Ninguém faz como eu. Arroga para si, quem é essa pessoa? O que ela tá falando? Ela não passou pelas coisas que eu passei. Sim. Normalmente a gente tende a afastar boas pessoas. E acaba ficando com pessoas que se submetem a isso. Que nem sempre são as que vão te levar para onde você está buscando ir. E é tão interessante isso que você falou, porque assim, eu sempre tive na minha mente que eu queria ter pessoas mais inteligentes do que eu na minha equipe. Sim. Mais capacitadas, porque eu não queria alguém mediano. Eu queria alguém de alta performance. E foi o que você conseguiu fazer com a sua equipe, né? Sim. E como que é gerir toda essa equipe? Mulheres, principalmente. Mulheres, né? Eu sempre digo que as mulheres, elas são mais complexas, né? Sim. Em termos de liderança. Mas eu amo trabalhar com mulheres. E eu tive uma experiência muito marcante para mim, um pouco antes de começar a trabalhar com o Taylor, que foi gerenciar 40 homens e 9 mulheres. E as 9 mulheres davam trabalho para o triplo de homens. Se tivesse 120 homens, elas ainda conseguiam dar mais trabalho do que os homens. Então, eu digo que é bem complexo porque exige muito mais a liderança. Sim. Né? É desafiador, mas é muito gratificante, sabe? Que legal. É bom, tipo assim, eu tento extrair o melhor delas, sabe? Sendo o exemplo, né? Não é todo dia que eu chego lá, tipo, eu acho que nem vocês, né? Tipo, 100% motivado e tal, mas eu busco sempre estar elogiando elas em público e se for para chamar atenção, no de particular, né? São regrinhas óbvias que muita gente atropela. Né? E acaba, ao invés de atrair talentos, acaba repelindo. Né? E uma coisa que eu aprendi lá ali com a Mércia, né, nossa amiga Mércia, é que diferenças não são defeitos. Então, quando a gente aprende isso também, né, a gente começa a ser mais calma ali na hora de falar. Porque cada pessoa, hoje a gente olha e vê assim, olha, cada pessoa que está aqui hoje, por trás dela existe uma história. Sim. Que normalmente a gente não conhece a fundo, né, mas que mostra muito do que é. Então, a liderança, ela não pode simplesmente olhar e julgar. Nossa, ele não pensa como eu, não faz como eu, não faz como o melhor da minha equipe. Só que muitas vezes você tem que parar, se submeter e tentar pensar, cara, como é que é a história dessa pessoa? Sim. O que levou ela a chegar nesse ponto? Né? Então, conhecer algo sobre perfil. Sim. Muitas vezes a gente se equivoca de colocar uma pessoa com perfil errado no lugar errado. E às vezes a gente perde uma excelente pessoa porque nós, como líderes, não soubemos encaixá-la aonde aquilo favorecesse a expertise dela. Sim. Né? As habilidades naturais dela. Então, eu acho que esse hoje é um dos grandes segredos da liderança. Você conhecer sobre perfil comportamental, sobre o perfil temperamental da pessoa. Sim. E tentar colocar ela na melhor posição, onde ela naturalmente te entregue aquilo que
que ela já possui como recurso interno dado por Deus, porque todos nós recebemos. Sim. Né? Essas habilidades, esses dons, eles são inatos, porque Deus já colocou esses recursos em nós. E cabe aos líderes sábios tentar extrair o melhor da equipe, colocando a pessoa no lugar que ela merece. Sim. Exatamente. É muito interessante que esse podcast é sobre empreendedorismo. E você tem a oportunidade de falar com o nosso público. Se você estivesse de frente com eles, alguém que está começando, assim como a Claudiane começou lá em 2019, Sim. o que você falaria para eles? Qual o passo a passo que você daria para eles? Eu acho que o primeiro passo, né, que a gente estava falando muito aqui, é saber o que você quer e aonde você quer chegar, né? Porque para quem não sabe o que quer e nem onde quer chegar, qualquer caminho é caminho, vai usar força, vai colocar energia no lugar errado, né? Eu acho que também estudar, né? Buscar se profissionalizar, aprender com quem sabe mais que você, né? Pagar o preço, né? Pagar o preço. E não adianta, cara. Quem decidir vai trabalhar um pouco mais, sim, no início, né? E eu falo assim que colocar Deus na frente de tudo. Falar para ele, eu falo assim que o Senhor, ele é o meu administrador, né? Ele tá comigo. Então, tipo assim, sempre fazer uma oração, pedir para Deus abençoar seu negócio, as pessoas que Deus colocar no seu caminho, né? Eu sempre, quando eu vou fazer uma contratação, eu oro, chego lá na minha equipe e falo, vamos estar em oração para Deus mandar uma pessoa abençoada aqui para nossa equipe. E graças a Deus, ali, cada uma delas é muito abençoada. E cuidar da saúde mental, sabe? Eu falo que se eu não tivesse rede de apoio, talvez eu não teria conseguido, sabe? Psicólogo, meu marido, né? Às vezes a gente não vai ter um cônjuge que acredita em você, né? Mas a partir do momento, eu acho que se você conseguir começar a dar resultados, ele vai começar a acreditar um pouco mais também, né? Mas eu falo assim que é cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, Show. Eu indicaria terapia. Que não é sinal de fraqueza, né? Não. Muita gente pensa, eu psicólogo, você tá louco, quem precisa disso? Né? É autoconhecimento, cara. A gente saber mais sobre a gente faz a gente evoluir, né? Inclusive, Cláudio, eu gosto muito de ter a Bíblia aqui comigo, porque quando eu ouço as histórias que os empreendedores trazem aqui, eu sempre olho e, como eu te disse, vejo que existe algo por trás, Sim. né? De toda pessoa que vem aqui. E quando a gente fala em empreendedorismo, sabe, eu gosto muito de lembrar de que o empreendedor, ele é aquela pessoa que precisa ter uma coragem extra. Porque eu fico pensando, muitas vezes a gente está ali, né, eu e o Taylor, a gente está ali com o objetivo de também cuidar da nossa família. Então, meu trabalho, meu ganha-pão, é o que financia os meus sonhos, é o que financia o futuro das meninas e tudo mais. Só que também eu tenho consciência de que nós somos responsáveis por 30, 40 famílias. Sim. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe, meu Deus, se eu fracassar, se eu falhar, se eu desistir, eu não vou estar sozinha. Eu vou impactar a vida de outras pessoas. 30, 40 famílias. Então, por isso que eu gosto muito desse salmo, que para mim é o salmo do empreendedor, porque reflete muitos momentos em que eu precisei buscar aqui força para reagir, né? Força para continuar. E eu gosto também de ouvir, você trouxe isso muito bem, de que em momentos cruciais você costuma falar com Deus. Sim. E eu acredito que Deus tem um propósito especial para cada empreendedor, que se levanta não pensando em si mesmo, ou só em si mesmo, mas que levanta pensando em todas as famílias que ele pode impactar com aquilo que ele vai fazer naquele dia. Sim. Então eu gosto de começar e ler que eu amo o Senhor porque ele me ouviu. Quando eu lhe fiz a minha súplica, ele inclinou seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Então aqui Davi discorre, No Salmo 116. no Salmo 116, ele discorre de quantas vezes
Deus o socorreu, Deus o fortaleceu, né? E mesmo quando ele duvidou, né? Deus esteve ali e ajudou ele a passar por aquele deserto. Então, uma coisa que eu gosto é que no finalzinho ele diz que oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. E por que isso aqui, né? É que assim, ó, quando você passa por um deserto e você aprende com aquilo, e você desenvolve o senso de gratidão, de alguma forma Deus coloca no seu coração o desejo de compartilhar. Então, isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que um transbordo daquilo que já nos aconteceu, sim, dos aprendizados que a gente já teve, dos desertos que a gente já passou, que de alguma forma ele nos sustentou a tal ponto que a gente estivesse aqui hoje incentivando outras pessoas a quê? A tomarem a decisão, né, de não se conformar em viver uma vida menor do que aquela que Jesus nos promete, que é abundante. Sim. Então, dentro disso aqui, qual que é o sacrifício de gratidão? Para mim, pelo menos. E acredito que o Taylor também, porque a gente já falou sobre isso. Mas o nosso sacrifício de gratidão ao invés de eu estar sentada ali relaxando depois de um dia tão pesado como foi hoje, poder sentar aqui, né? E às vezes a gente passa aqui 1h30, 2 horas, mas é um tempo que a gente doa justamente para esse ministério que é o quê? Contar sobre o nosso propósito. Porque falar de propósito é sobre a história. O seu propósito é a sua história. Sim. É aquilo que você viveu e é aquilo que você consegue compartilhar para justamente fortalecer, para incentivar e para até mover as pessoas dos lugares onde elas estão. Então, eu gosto muito de pensar que eu nem sei onde eu estaria hoje se eu não tivesse começado lá atrás a acreditar num sonho que nem era meu, mas era do meu parceiro de vida. Sim. Era o sonho dele. Mas eu olhei para isso e eu entendi, olha só, um sonho que se sonha junto pode se tornar real. E é tão interessante isso que a Paty colocou, porque quando você se prepara, o seu propósito te encontra. Sim. E entendendo e ouvindo a sua história, eu pude perceber que mais do que você ir sozinha, você não quis ir sozinha, mas você quis trazer pessoas para que você transbordasse na vida das pessoas e essas pessoas pudessem ser impactadas com o seu sonho. Exatamente. E através disso, eles conquistarem e alcançarem os sonhos delas também. Sim, eu sempre falo para as meninas lá que elas têm que ter também o caderno dos sonhos delas, sonhar, correr atrás, sabe? Porque é isso que move a gente, né? Uhum. Acordar cedo e falar, por que eu tô fazendo isso mesmo? Né? Porque senão qualquer hora você não para faz sentido, mesmo. Né? Não faz sentido, né? Viver no controle remoto, aliás, no automático. No automático. Né? Eu percebo assim que muitas pessoas vivem no automático. Né? Vão deixando a vida levá-las sem perceber que a vida é um sopro. Sim. E que o recurso mais importante que nós temos é o nosso tempo. Sim. Porque você não consegue colocar 1 hora a mais no seu tempo, no seu dia. São 24 horas. E é através dessas 24 horas que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E quando, ao longo da sua história, olha, eu estou assim, bem tocado, né? Porque eu me vi em muitas palavras que você colocou aqui, frases que você falou, mas uma coisa que eu pude perceber assim, você não desistiu. Ainda que estivesse caindo os céus, você continuou no seu propósito, porque você sabia onde queria chegar. Sim. E é tão interessante, tão forte isso, porque, para analisar, o mundo ele não celebra as pessoas que desistem. Sim. Não é? Total. O mundo ele celebra e ele lembra daqueles que continuaram, apesar de. Sim. Mesmo diante de uma situação
de dificuldade, de luta, de desespero mental, de dor, não é? Porque às vezes a gente sofre a dor da mente é muito pior do que uma dor no corpo. Sim. E muitas vezes a gente adoece na mente e ela se se manifesta no nosso corpo, né? Sim. No seu caso, né? Quando você 19 por quanto? 19 por 15. Senhor da glória, ainda bem que você era novinha, menina, porque senão eu já tinha infartado. Sim. E olha como é importante, é isso que você falou, né? A nossa mente, ela tem que ser domada. Sim. Porque quando a gente consegue domar a nossa mente e colocar ela no lugar dela, fazendo, não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ir além, eu não posso desistir. Sim. Porque nossa mente fala assim, não, já deu, pode parar. Sim. Você não consegue mais. E uma coisa, né, Teiro? Como a gente domina a mente? Se ela é algo indomável, Indomável. eu acredito assim, que na linha do tempo, olhando para tudo que já nos aconteceu e tantos episódios da nossa vida que nos fizeram e forçaram a desistir, mas a gente se manteve ali, foi porque a gente submeteu a nossa mente à mente de Deus. Então, quando eu busco Ele a cada manhã, seja em oração, seja na palavra, quando eu participo de uma comunidade, de uma igreja, quando eu recebo estímulos, né, para me ligar a Deus, para ajudar as pessoas, para contribuir, seja falando, pregando, orando por outras pessoas, você vê que isso vai te fortalecendo. E aí, conforme o tempo vai passando e as dificuldades vão chegando, você fica muito mais resiliente. Tanto é que a gente incentiva aqui a que todos os empreendedores, todas aquelas pessoas que, tanto dentro de uma empresa como o CLT, ou fora, sendo o protagonista, que tire esse tempo, sabe, de conversa com Deus, que na minha visão é o melhor mentor do universo. Sim. E também ouvir o que ele fala através da palavra. Então a gente sempre diz, olha, coloca o hábito de você ler o provérbio do dia. Sim. Provérbios tem 31 capítulos. 31 capítulos. É um por dia. dia. Há 7 anos eu faço isso. Nossa. Em alguns momentos, quando a gente precisa tomar uma decisão muito crucial, ou de repente a gente está diante de um fato que precisa ter uma velocidade de raciocínio, de pensamento, muitas vezes, Claudiane, eu ouço na minha mente os versos de Provérbios. E isso já me livrou de muitas situações delicadas e sensíveis. Então, quando a gente fala sobre moldar a mente, não tem uma forma melhor do que você moldar a sua mente, colocando ela alinhada com a mente de Deus. Vou praticar. E às vezes, por obediência, né? Por obediência, a gente acaba ficando mais sensível Sim. à voz do Espírito Santo, né? Eu não lembro se eu ter contado aqui em algum podcast, mas ano retrasado, a gente chegou numa situação muito crítica com uma funcionária, muito crítica mesmo. E aí a minha vontade era chegar lá, sabe? Pegar a criatura, chacoalhar, pegar pela garganta, esfregar a cara no asfalto. Essa era a minha vontade, né? E aí eu lembro que naquela manhã eu orei para Deus e aí eu fui ler, porque eu leio não só o provérbio, eu também leio o salmo, né? Eu gosto de fazer essa... Primeiro eu aprendo e depois eu louvo através do salmo. E aí eu abri o salmo do dia e aí naquele salmo Deus estava me dizendo assim, você precisa fazer o caminho contrário. Abrace, acolha e ame. E aí eu falei, poxa, Senhor, eu tô com vontade de matar a pessoa. Como é que eu vou chegar, abraçar e amar? E aí foi tão incrível que naquele dia nós chamamos ela para conversar. E a conversa fluiu ali de uma forma, né? Eu coloquei todos os nossos pontos de vista, permiti que ela colocasse o dela. E aí no final eu tive assim força do alto para pedir perdão por falhas que eu sabia que eu nem tinha cometido de fato, mas que na visão dela poderia ter acontecido. Me levantei, abracei, fiz ela sentir que ela era amada. E aquilo nos livrou de algo que poderia ser uma catástrofe. Sim. Se eu tivesse me obedecido, muito provável que eu nem estaria aqui fazendo um podcast hoje. Sim. Mas
por obediência àquilo que ele me falou, eu agi contra a minha vontade, mas através da vontade dele. E deu certo. Sim. Então, assim, quando você decide ser um empreendedor, uma empreendedora, ou um funcionário, uma funcionária, guiada pelo Espírito, alguém que busca na palavra a direção, com certeza você vai ter problemas? Sim, mas você vai ter um auxílio, um suporte, alguém te orientando, alguém te aconselhando, alguém que usa outras pessoas para te dizer aquilo que você precisa fazer. Então, eu gosto muito de recomendar isso para todos os empreendedores. Espero que, assim como a gente aprendeu tanto, porque eu aprendi muito, me lembrei de muitas coisas que a gente viveu também. Sim. Eu tenho certeza e quero muito que você saia daqui hoje sabendo que você nunca vai estar sozinha. Mesmo que você não tenha apoio de pessoas, você tem o apoio daquele que olha para um empreendedor, sabe qual é a dor e que tem o remédio. Amém. Que podcast, hein? Sim, Sim. tô com Gostei vontade de não muito. parar, mas o tempo é cruel. Muito bom. Mas, Muito Claudiane, bom, olha, mas eu tenho muito certeza bom. que a galera que vai assistir esse podcast aqui vai querer te conhecer melhor, vai querer te encontrar. E eu quero muito que você diga para eles aonde que eles vão poder te conhecer, aonde que eles vão poder ver, né, o teu quartinho e como que tá hoje. Conta pra gente seu Instagram. Meu Instagram é @cantuaria_clau, né? A gente reside ali na cidade de Mandaguari. Na terrinha, né, Paty? Na terrinha. Me procurem lá, vocês vão ter o nosso contato. Marquem para ter uma experiência com a gente. Com certeza não vão conseguir agenda, né, Clau? A minha equipe, ela Tá expandindo, É, né? expandindo, tá multiplicando. Tá multiplicando. Talvez não comigo, mas as meninas que estão lá, elas são maravilhosas. Eles são treinados pela São. Claudiane, né, Patrícia? Então, Hã? são discípulas. Sim, exatamente. E me diga uma coisa, Clau. O que você espera que as pessoas sintam ou façam depois de ouvir a sua história, depois de ouvir esse podcast? Eu desejo do fundo do meu coração que elas sintam coragem. Coragem para tirar aquele sonho do papel. Sabe, tá lá na gaveta, esquecido. Volta a escrever sobre ele. Faça uma oração. Entre em comunhão com Deus. Peça ajuda dele. E bora trabalhar que vai dar tudo E certo. pode ir, né? Pode ir. Pode? Eu queria deixar um presente com a Claudiane Porque hoje, assim, né? pessoal, a pessoa que vem aqui, ela nunca sai de mãos vazias, sabe, Claudiane? Que maravilha. Isso é muito bom, né? Então, se existe o Pode Ir, se existe esse podcast, é porque nós temos nosso patrocinador, não é, Paty? É isso aí. Que é a Gratidão e promove. E aqui é um presente para Ai, você. que Pode abrir depois, tranquilo, tá? Obrigado. Se não servir, se porventura não servir, depois a gente troca, porque nós estamos lá, né, na mesma Sim, cidade, sim. promove, Muito está em obrigada. Mandaguari, né? E se você ficou assim triste, né, cabisbaixo, eu posso dizer para você que você também não vai sair de mãos vazias, né, ou não é, Paty? Não vai. Você sabe que quando você assiste aqui o nosso podcast, aqui no Pode Ir, você tem um cupom de desconto para você acessar o nosso site e fazer lá a sua comprinha favorita. Exatamente. Usando o cupom Pode Ir 10. 10. E você vai ter 10% em todo o site, em qualquer categoria, em qualquer produto. 10% de desconto que a Promove está te dando de presente. Maravilha. É isso aí, né? Olha só. Mas hoje não vai ser só isso, né, é Paty? verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho Hoje disso tem aqui, um Paty? presente super especial. Que lindo. Conta. Olha, isso aqui é pra você. Que maravilhoso. Fica à vontade. Espero um dia poder escrever um livro também. Sim. Nós tivemos essa grata experiência de um dia poder escrever esse livro, né? Em coautoria com outros Foi um autores, capítulo, né? né? Foi um E capítulo foi da nossa muito história. desafiador resumir uma página da nossa vida dentro de um capítulo de livro, De um né? livro. Porque quando a gente foi ver, já tinha escrito um livro inteiro. Aí teve que resumir para um capítulo. Mas ainda assim a gente conta um pedacinho sensível da nossa história, só que foi uma virada de chave muito grande e a gente gosta de presentear as pessoas que a gente admira com algo nosso também. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vocês são referências para mim, viu? Obrigado, obrigado, querido. Que vocês Gratidão. saibam disso. Então, acho que é isso, né, Paty? É isso, gente. Olha, hoje foi o podcast. Eu estou Foi. muito feliz pela entrega que a gente teve aqui. Tenho certeza que
todo esse conteúdo vai mover você a sair do lugar que você está hoje, a ir para um próximo passo. E você não está sozinho, né? Você tem aqui pessoas que estarão dando conselhos para você, como a Bíblia diz, né? Quem tem conselheiros chega muito mais rápido ao sucesso. Claudiane, pode colocar suas últimas palavras aqui nesse podcast? Se alguém quiser me procurar, aprender alguma coisa comigo, me coloco à disposição. Se eu puder ajudar de alguma forma, né? E acreditem em vocês. Vocês podem ser o que quiserem. Que legal. Gente. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês curtam muito e recomende também para alguém que você sabe que gosta de empreender, que sonha em empreender ou que já está tentando fazer isso. Encaminha, gente. Faça aí uma grande corrente do bem, porque com certeza todos nós que temos esse sonho, a gente sabe que pode até começar na gente, mas a gente sempre vai ajudar N pessoas dentro do nosso próprio processo. Então, seja um agente de mudança, de transformação e compartilhe aí o podcast com seus amigos. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, meu filho, você vá lá, se inscreva no nosso canal, aí no nosso canal do YouTube, ative o sininho para que a gente consiga chegar para mais pessoas, né? E siga a gente no Instagram. E claro, e promove Academy e promove. Então, Claudiane, foi um prazer ter você aqui com a gente essa noite. Muito obrigado, que Deus possa abençoar o seu empreendimento, os seus negócios e que você não pare por aí, mas que você possa transbordar ainda mais na vida de mais e mais pessoas, que você continue sendo essa bênção na vida das pessoas que estão ao redor e nas próximas pessoas que irão ter contato com você. Amém. É isso que eu desejo. Gratidão, Clau. Obrigada. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.